Programa Brasil Cristão está de volta. Que catequese maravilhosa nós tivemos nesse primeiro bloco, não é verdade? Nós queremos agradecer você, que é sócio da Associação do Senhor Jesus e que faz isso possível. Nós estamos aqui com este programa maravilhoso, com toda essa grade de programação abençoadora, porque você ajuda, porque você responde um chamado do Espírito Santo com generosidade. Mas nesse período de pandemia, de dificuldades, muitos não estão conseguindo fazer a sua contribuição. Por isso a gente tem o compromisso aqui de ajudar você. Nós vamos mostrar para você agora as diferentes contas bancárias para que você possa fazer uma transferência sem sair de casa. Nós temos compromisso, né, com as medidas de cuidados e medidas sanitárias, por isso nós mostramos agora na tela para você as diversas contas através das quais você pode fazer a sua transferência e contribuir com a Associação do Senhor Jesus. Nós, como todos, estamos sofrendo financeiramente com toda essa situação, mas nós não podemos parar, porque a palavra de vida que sai daqui tem sido ânimo para muitos. Um outro meio de você nos ajudar é através do QR Code. Vai aparecer aí na tela para você esse símbolozinho, esse quadradinho que você vê aí. O que você faz? Você pega o seu celular, a câmera do seu celular e aponta para esse quadrado e ele vai direcionar você para uma página onde você pode fazer a sua doação. É muito simples, ao longo de nossa programação nós temos vários vídeos explicativos, mas é muito importante que você faça isso. Nos ajude, seja um sócio da Associação do Senhor Jesus e você que é sócio, por favor, seja fiel. Nós precisamos de você porque essa mensagem não pode parar. Não é verdade, Drica, Padre Douglas? É verdade, Fernando. E aqui, ó, você que é nosso sócio, que nos acompanha e recebe todos os meses a revista Brasil Cristão, que tem aqui o Cristo ressuscitado, rico em misericórdia, a imagem do Jesus misericordioso. Você pegando a sua revista Brasil Cristão nas mãos, assim como eu estou fazendo aqui agora, abrindo a capa aqui, ó, fez isso, olha só o que você tem já aqui na contracapa, uma explicação do QR Code para você fazer a sua doação. E aqui do lado, ó, na próxima página, todas as contas bancárias que apareceram ali na TV, você pode utilizar essa parte da revista para fazer a sua contribuição. Ai, não consegui pegar a conta bancária, esqueci. Vai na sua revista Brasil Cristão e aqui estão as contas. Você pode tirar uma foto, colocar aí, pega isso aqui, ó, recorta esse pedacinho, coloca na sua geladeira para você não esquecer. Nós dependemos de você e eu sempre peço, não nos abandone neste momento, precisamos continuar a nossa evangelização. Aproveita, ó, e não deixa a sua revista Brasil Cristão guardadinha assim não, ó. Embaixo da gaveta não, em cima, lendo, tem tantos artigos bons aqui na nossa revista, né, Fernando? Padre, olha só, daqui uns dias o padre vai estar escrevendo aqui também artigos para a nossa revista Brasil Cristão. Muita coisa boa para você. Nós vamos falar bastante dessa revista aqui no programa ainda, né, nos próximos programas, mostrando para você, falando dos artigos e também com os escritores aqui desses artigos para você, né? Bom, o negócio está ficando bom aqui, agora melhorou. A gente passou de água, agora já chegou um café. Elementos, não é só cruz, é ressurreição também. As coisas vão vindo da água para o café. Exatamente. Ó, nós começamos no bloco anterior a mencionar a 8ª razão, que são relatos históricos, descrições históricas de autores não cristãos. Nunca foram cristãos, mas eles relataram em textos seus, falando sobre a constituição histórica, sociológica daquele período, e eles mencionam um grupo que surge na Palestina, onde hoje é o Estado de Israel, e esse grupo surge de dentro do judaísmo, pregando, anunciando, falando, né, que um suposto profeta dos judeus, um chamado Jesus, né, da cidade de Nazaré, da aldeia de Nazaré, na região da Galiléia, um lugar minúsculo a quem ninguém dava nada, e essa informação chega a nós, inclusive, pelos evangelhos, né? Pode vir coisa boa de Nazaré? Foi a pergunta que Natanael fez, né? Esses autores falam, olha, os discípulos desse profeta alegam
com muita convicção e com muito entusiasmo que esse Jesus, que foi morto crucificado, e isso é comprovado historicamente, o governador Pôncio Pilatos, governador da Judéia, o condenou à morte perante todas as testemunhas, então a morte dele foi testificada, né? A morte de Jesus, ela é historicamente pontuada. Você já se perguntou por que nós mencionamos o nome de Pôncio Pilatos no credo, na nossa profissão de fé? Tantos nomes poderiam ser mencionados, até dos apóstolos, né? Mas Verdade. poucos nomes são citados. É citado o nome de Jesus, obviamente, porque é objeto da nossa fé, da Virgem Maria, e de Pôncio Pilatos. Por que necessariamente Pôncio Pilatos? Padeceu sob Pôncio padeceu Pilatos. sob Pôncio Pilatos. É fundamental a menção do nome dele para situar os dados da nossa fé, os elementos da nossa fé, historicamente. Então, você pode consultar escritos, atas do Império Romano, e você verá que do ano tal ao ano tal, né, situando cronologicamente, um certo Pôncio Pilatos foi governador da Judéia. É um modo de corroborar historicamente. Nós cristãos não cremos numa fábula, num mito, nós cremos num fato histórico. Por isso a necessidade da menção do nome Pôncio Pilatos. E esses autores, a gente tem aqui os nomes de algumas obras, inclusive. Tácito, que foi um autor latino. Não é o Tatá, né? Não é o Tatá aqui da TV. Daquela época. Né? Será que o nome dele... Embora o Tatá devia estar por lá, né? Usando macacão. Usando macacão. Então, o Tácito, Plínio o Jovem, Flávio Joséfo, inclusive, foi... Veja aqui, mais um exemplo do que eu falei no bloco anterior, né? Era comum eles usarem nome hebraico e nome grego, né? Flávio é um nome romano. Sim. E Joséfo, o nome hebraico. Iosefo, de José, né? Flávio Joséfo foi o único judeu deixado vivo com a destruição da cidade no ano 70. Nossa. Então, nos evangelhos, Jesus profetiza, né? Quando ele chora sobre Jerusalém, ele diz que não restará pedra sobre pedra. E, de fato, isso ocorreu no ano 70, quando os romanos destruíram a cidade de Jerusalém. Houve uma revolta em Jerusalém, encabeçada, curiosamente, por um homem chamado Jesus também, que era Yeshua Bar Kokba, né? Filho de Kokba, lá no ano 70. Ele cria uma rebelião contra os romanos, e os romanos reprimem a rebelião. Só que dessa vez existiam várias rebeliões, né? A gente vê isso no filme Paixão de Cristo. O medo ali de Pôncio Pilatos de ver outra rebelião, né? O tempo todo você vê essa tensão, porque era assim a vida na Palestina. Era muito tensa a convivência entre judeus e romanos. Eles já estavam tão cansados dessa tensão que os romanos simplesmente resolvem dar um basta. E eles destroem Jerusalém, destroem a cidade. E ela vira uma ruína no ano 70. E eles deixam um judeu vivo, um judeu sábio, inteligente, que tivesse condições de escrever para contar a história. Porque tinha que ter alguém para contar a história. E eles deixam o Flávio Joséfo. E o Flávio Joséfo, aqui, portanto, na década de 70 do primeiro século, menciona que, olha, antes da destruição de Jerusalém, um dos conflitos, ele começa a narrar os vários conflitos que existiam em Jerusalém, para mostrar que era uma cidade conturbada. E um dos conflitos foi entre os próprios judeus, quando surgiu uma seita, um grupo, a chamada seita dos Nazarenos, assim eram chamados, né? Você vê lá em Atos 11 que o nome cristãos, ele surge pela primeira vez em Antioquia, uma outra cidade fora de Jerusalém. Então, em Jerusalém, os discípulos eram chamados de Nazarenos, porque eram os discípulos de Jesus de Nazaré. Essa seita dos Nazarenos começou a espalhar que Jesus, o Nazareno, ressuscitou, e teimavam, e repetiam, e pregavam, e o Flávio Joséfo narra isso. Era uma coisa impressionante. Veja, Flávio Joséfo nunca foi cristão. Sim. Mas chamava a atenção, impressionava os não cristãos a convicção, a franqueza com que os cristãos teimavam em falar desse suposto
fato. Sim. Veja, então, se a ressurreição, irmãos, não tivesse sido um fato muito grande, não teria chegado ao ponto de pessoas que nem tinham a preocupação em falar da nossa fé, em falar das nossas convicções, sequer teria chegado a esse assunto em outros escritos que nada tem a ver com o cristianismo. Muito Né? interessante. Então, Flávio Joséfo, desses aqui que nós temos aqui nas nossas mãos, que nós preparamos, né, é o único que eu conheço, né, é um livro chamado História dos Hebreus, Sim. que ele narra, e eu li esse fato, ele testifica. Então, Jesus Nazareno de fato existiu, isso porque houve, inclusive, essa teoria no século XX, quando eu falei lá no nosso primeiro programa sobre as razões da ressurreição, dos contestadores europeus, né? Que surgiu no protestantismo, os bultmannianos, etc. Chegaram até a cogitar a possibilidade de Jesus nem ter existido historicamente, que ele teria sido uma confecção dos apóstolos, como falam de Sócrates em relação a Platão, né? Como Sócrates nunca escreveu nada, pode ser que ele tenha sido um personagem criado por Platão. Falam disso na filosofia. E falaram disso a respeito dos cristãos. Olha, pode ser que Jesus nem tenha existido, os apóstolos tenham inventado. Não, tá? E isso do ponto de vista historiográfico, né, dos documentos daquele período, é muito clara a existência Eu dele. estou lembrando de algo muito idiota, mas, mas acho que vale a pena. É uma piada, né? Que falávamos desses teólogos alemães, protestantes, né? Que um chegou para o outro e um falou assim, olha, acharam os ossos de Jesus. E o outro falou, então ele existiu. Eu lembro dessa. Era a piada que a gente contava em Alguém disse teologia. pro Napoleão, eu acho, por que você não funda uma igreja? Ele disse, porque para isso eu preciso morrer e ressuscitar. Morrer eu não quero, ressuscitar eu não posso. Algumas pessoas, não vou citar nomes porque não é ético, mas em períodos aí de conturbação política no nosso país, diziam, o melhor presidente, melhor não sei o que, foi o fulano. Né? Ele foi o verdadeiro Messias do Brasil. Aí uma pessoa respondeu, então crucifiquem ele, se ele ressuscitar no terceiro dia eu vou acreditar. Aí sim. Porque realmente a ressurreição é o grande dado. Né? Nós dissemos isso no programa anterior sobre o assunto. Nós não somos cristãos pura e simplesmente pelo que Cristo fez ou falou. Ele ressuscitou dos mortos. Você tem noção que é isso? Então, a razão, a verdade, a vida só pode estar num homem assim. Alguém que tem o poder de vencer a morte. Sim. Não é verdade? É verdade. Aqui vem a nona razão. Tremenda. Pela qual nós cremos na ressurreição. Jesus não morreu novamente. O modo como Jesus ressuscita. Porque, veja, os próprios judeus naquele período, isso é um texto apócrifo, tá? Não está na Bíblia, mas existe um texto apócrifo que conta que os judeus tentaram, de alguma forma, por ciências às quais se tinha acesso naquela época, as ciências eram limitadas, mas as ciências que havia acesso naquela época tentaram levantar uma teoria de como poderia ter sido a suposta ressurreição de Jesus. Então havia, por exemplo, a teoria cataléptica. Né? Hoje nós sabemos que existe... Cataléptica. Existe uma doença chamada catalepsia, onde uma pessoa ela praticamente perde a pulsação e a respiração, mas a pulsação ela permanece quase que imperceptível, até por instrumentos. Então, dão a pessoa por morta, mas em 24 horas ela retorna, né? Sem precisar desfibrilar, alguma coisa assim, ela retorna e tinha sido dada como morta, era a chamada catalepsia. Existe essa doença, muito rara hoje em dia, porque hoje nós temos instrumentos de verificação cardíaca muito mais aprimorados. Mas por muito tempo na história, pessoas que eram acometidas de catalepsia eram assim. Então elas já estavam ali velando, prestes a enterrar, e de repente a pessoa acordava. E isso causava um terror, um espanto. Então eles queriam, por exemplo, alegar que a filha de Jairo talvez estivesse com catalepsia.
e Jesus talvez tivesse algum método desenvolvido no deserto, no meio dos essênios, sabe? Várias teorias, e que provavelmente ele tinha condições de verificar que era uma catalepsia. Não, eu vou trazer ela de volta. Aí ele saberia reverter a catalepsia. Talvez teria sido essa também, teria sido esse também o caso do filho da viúva de Naim. Né? Essas teorias quereriam dizer isso. E no caso de Lázaro... Aí já mata a teoria, porque é 4 dias sim. lá. Então, Lázaro mata a teoria da catalepsia, mas aí criaram uma segunda, que existiriam certos ungüentos, misturas, porções, quase que é uma teoria alquímica, né? Uma coisa meio de alquimia. Mas que seria uma possibilidade. Jesus talvez, por meio dos seus apóstolos, dos seus discípulos, teria acesso a certos elementos químicos que permitiriam um princípio cataléptico em Lázaro, então ele seria sepultado, e ao retornar da catalepsia, então eles devem ter tramado ali, devia ter algum pão, alguma coisa no fundo do túmulo, para que ele sobrevivesse por mais 2, 3 dias, o que daria 4, e aí quando Jesus o chamasse para fora, ele viria. Como os textos deixam claro que Lázaro era muito amigo de Jesus, eles poderiam ter criado aquilo ali. Enfim, essas teorias estapafúrdias, elas existiram. Mas vejam, irmãos, elas caem por terra diante da ressurreição de Jesus. De Jesus, porque o modo como Jesus ressuscita em nada se assemelha à ressurreição desses 3 personagens que eu mencionei. Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Por quê? Porque, de um modo ou de outro, esses personagens morreram novamente. Exato. Tá? Voltaram à morte. Sim. E quando eles voltam da morte, eles voltam à condição física da qual gozavam antes da morte. Por isso, eu já ouvi, padre, uma distinção de falar a respeito de ressurreição e reanimação. Sim, sim. Né? Quando eu lecionava escatologia, né, na faculdade de teologia, eu usava a expressão revivificação, que seria reanimação, a mesma coisa. O que Jesus faz é revivificar a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. E por quê? Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Diz lá que Jesus é o primogênito dentre os mortos. É o primeiro a ressuscitar dos mortos. Ué, e os outros 3? Então, o que nós precisamos entender como cristãos? Jesus, ele volta à vida fisicamente, só que ele não volta à condição física que ele possuía anteriormente à paixão. Isso está no nosso catecismo, né, padre? Exatamente. Tem até aqui, o catecismo diz que em seu corpo ressurgido, ele passa do estado de morte para outra vida, além do tempo e do espaço. Na ressurreição de Jesus, seu corpo está cheio do poder do Espírito Santo. Ele compartilha a vida divina em seu estado glorioso, pelo que São Paulo pôde dizer que Cristo é o homem celeste. Exatamente. Ou seja, Jesus volta da morte, mas ele não volta à contingência física. Exato. Então, vamos supor, Lázaro morreu de doença, ele volta à vida, mas adoeceu de novo. Ele volta a ter o mesmo corpo como era antes da morte. Jesus não. É como se Jesus voltasse à vida, mas não uma vida antes da morte, uma vida depois da morte, com o corpo, fisicamente. Então, o corpo de Jesus, embora seja físico, ele demonstra isso mandando que os apóstolos toquem, né? Tocai, um fantasma não tem carne e ossos, como estáis vendo que eu tenho. Ele diz isso aos 12, ele manda Tomé tocar na semana seguinte, toca na minha mão, no meu lado. Então, Jesus é tangível. Só que, ao mesmo tempo, esse corpo tem propriedades, entre aspas, de um fantasma. Como ele se manifesta no 4º mistério glorioso, a transfiguração de Jesus. Veja, luminoso, né? Mistério luminoso. Veja, é uma antecipação. Ele se manifesta como ele de fato é, né? Como ser divino. E na ressurreição ele assume essa condição de forma definitiva.
Então Jesus, ele entra, repara na inscrição dos evangelhos, principalmente São João, isso é proposital. Nós falamos dos relatos, né? Mas não citamos nenhum. São João, no capítulo 20, ele repete, em todas as aparições, os evangelistas fazem questão de mencionar assim: estando fechadas as portas, por medo dos judeus, Jesus entrou. Por que eles fazem questão de dizer estando fechadas as portas? O evangelista poderia simplesmente dizer, né, que Jesus entrou. Então alguém abriu a porta, ele bateu. Não, eles fazem questão de dizer que Jesus entra com as portas fechadas. Sim. A primeira reação dos apóstolos é de achar que é um fantasma. E isso se verifica na própria fala de Jesus. Tocai. Um fantasma não tem carne e ossos. Ou seja, se Jesus disse, É porque eles estavam é achando. porque eles estavam pensando que era um fantasma. Sim. Então, realmente, esse corpo ressuscitado, ele não parece um corpo físico. E você só descobre que é físico quando toca. Uma outra coisa que São João deixa claro, que fica assim suspenso no capítulo 21 de São João. Isso. O 24 de São Lucas vai corroborar com esse que eu vou citar agora. São João diz que quando eles fazem a pesca milagrosa, né, eles refazem uma segunda pesca, tem toda uma teologia belíssima aí por trás, não dá tempo aqui, mas Pedro se joga na água, vai até a margem, depois eles vêm, e Jesus está ali com peixes na brasa. E eles começam a conversar. Aí João diz assim: e ninguém tinha coragem de perguntar, pois sabiam que era ele. Veja, se ninguém tinha coragem de perguntar, é porque tinham vontade, Sim. Só não tinham coragem. Para o evangelista dizer que ninguém tinha coragem é porque a vontade era grande. Por que a vontade de perguntar se é ele, se eles já conheciam sabiam. Jesus? Tinha alguma coisa diferente ali. Sim, eles andaram 3 anos com Jesus, então a vontade de perguntar, eu não posso dizer assim para Drica, eu estou com vontade de perguntar se o Fernando se é o Fernando aqui, mas eu não tenho coragem. Eu não exijo, porque eu te conheço, eu te vejo, e aí, Fernando? Mas em Jesus ressuscitado, há algo de diferente, embora haja algo de muito semelhante. Então, eles sabiam que era Jesus. Os gestos são os gestos Sim, de Jesus, os gestos as de palavras. Jesus, as palavras. Ele nos conhece, ele chama pelo nome, ele tem um diálogo com Pedro ali nessa mesma perícope, né? Simão, filho de João, tu me amas? E a aparência, padre? Agora, a aparência, veja, quando tem coisas nos evangelhos que estão nas entrelinhas, você tem que ler e deduzir. Tão extasiante que é uma experiência com o ressuscitado, tem coisas que você vê claramente lendo o texto que João, ele escreve embasbacado. Você até percebe o tom da inscrição muda. Das aparições do ressuscitado para frente, João escreve num tom diferente do tom que ele escreveu até a ressurreição, porque ele está tentando escrever uma coisa que ele não consegue nem descrever. A ponto de estudiosos bíblicos duvidarem se os últimos capítulos são de João ou não, porque muda o tom. Sim. Então, muda justamente o tom. Você mencionou Lucas 24. Lucas 24. É uma evidência disso. Os 2 de Emaús eram discípulos, portanto, conheciam Jesus, mas eles não reconhecem. Porque há algo de diferente na aparência de Jesus. E Jesus, detalhe em Lucas 24, Jesus escolhe o momento em que ele quer ser reconhecido. Sim. Então, isso é um atributo do ressuscitado. É ele. Tem coisas evidentes nele, porque depois que Jesus desaparece, eles falam, não é que o nosso coração estava ardendo quando ele estava explicando a Escritura? Só quem tinha o poder de fazer nosso coração arder era Jesus. Então agora que ele desapareceu, lembrando que o coração estava ardendo, realmente era ele. Então Jesus quis ser reconhecido e o ressuscitado escolhe. O ressuscitado, então, o corpo ressuscitado de Jesus não é mais um corpo preso às categorias do tempo e do espaço. Ele tem a aparência que quer, ele tem a proporção que quer, ele é reconhecido quando quer e como quer, tem o tamanho que deseja e está onde quer estar. E é por isso que se explica
que Jesus está fisicamente em todos os sacrários da terra e em cada hóstia consagrada, fisicamente. Por quê? Porque este corpo físico é um corpo glorificado. Vou usar uma palavra que é um neologismo, né? uma invenção. É um corpo espirituado. O corpo físico de Cristo foi transformado pelo Espírito de tal modo que ele é mais espiritual do que carnal. Então há uma recriação. Jesus é o homem novo, é o novo Adão. O que aconteceu com Adão e a partir de Adão com todos nós? Em Adão, qual era a lógica divina? Deus, pelo Espírito Santo, preside a alma e a alma preside o corpo, né? Com a razão, a inteligência, a sabedoria. O pecado inverteu a ordem. Sim. Então agora o corpo quer mandar na alma Submete e a alma expulsa a a Deus. Expulsa, repele o espírito, contrista o espírito, para usar uma expressão paulina. O ressuscitado é o homem novo restaurado. Agora o Espírito Santo domina tanto, mas tão plenamente a alma, que a alma predomina sobre o corpo, a ponto de fazer o corpo parecer com a alma. E o corpo físico tem carne e ossos, mas ele atravessa uma parede, por isso ele entra com as portas fechadas, é o que o João faz questão de assinalar. Ele entra, ele é ele, mas parece que não é ele, ou seja, ele adquiriu uma perfeição, uma glória que até parece não ser ele, embora seja evidente. O que eu acho interessante, me queima o meu coração ouvindo o padre explicar isso, é que, de fato, a grande obra do Espírito Santo em nós, é nos configurar a Jesus. Nesta vida, para que nós tenhamos o coração de Jesus, o pensamento de Jesus, a vida de Cristo seja a nossa vida, mas não somente isso. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vivificará os nossos corpos por uma comum ressurreição e nós receberemos corpos de glória. É verdade. E Essa São Paulo é a ele insiste última, tanto, né, nessa vida no Espírito. a última obra do Espírito em nós. Exatamente. Nós aguardamos receber também um corpo ressuscitado glorioso, quando ele vier na sua glória. Por isso o cristianismo instituiu um zelo para com o corpo. Então, talvez você que nos acompanha nunca tenha recebido uma catequese com esse tipo de informação. Esse costume que nós temos aqui no Ocidente de velar os mortos, né? Colocar o corpo... Hoje a gente põe numa urna, né? Minha mãe conta, quando era pequena, no sertão do Ceará, colocava em cima da mesa, né? Não tinha assim urnas e depois enterrava numa rede, mas punha na mesa, enchia de flores, acende velas em volta. De onde vem essa veneração, esse respeito para com o corpo morto? As religiões pré-cristãs não tinham esse comportamento. Pelo contrário, era aversivo ver uma pessoa amada sob domínio da morte. Então, até hoje, por exemplo, no judaísmo, se imuna o corpo, se embalsama, se enrola e eles não velam o corpo assim com o caixão aberto. As religiões pré-cristãs, logo, imediatamente após, lavavam o corpo, faziam orações fúnebres, punham 2 moedas nos olhos e queimavam fogo. Você tem que desfazer do corpo logo, porque é triste, é penoso você encarar. Imagina alguém que você ama, quem já passou pela morte sabe do que eu estou falando. É triste, é penoso ver alguém que você ama sob o domínio da morte. Mas os cristãos começaram a fazer o que ninguém fazia. Então você vela, né? Você coroa. Isso existe uma celebração, é uma coisa... Pela fé, né? Eu acredito celebração. que esse corpo estará na glória e vai ser um corpo de glória. Então a gente guarda, venera e inclusive a palavra grega que era usada no Império Romano para se referir aonde se deposita os mortos, né? Catacumba. Cata é abaixo, cumba é buraco. Ao pé da letra, são buracos abaixo da terra. Os cristãos, na mesma língua grega, começaram a chamar as catacumbas de koimeterium, de onde vem a palavra cemitério. Koimeterium é dormitório. Então, cemitério significa dormitório. Os que estão ali estão num sono. Então, não é que existe morte. Os cristãos, quando usam a palavra morte, usam para dizer o quão derrotada ela foi.
O que nós temos agora? Um sono. Um sono, a alma vai aguardar junto do Senhor, lúcida, mas quando o Senhor descer, Ele devolverá esses corpos vão voltar, e por isso a veneração para com o corpo, a aspersão com a água benta, as flores, a urna, porque é um tesouro. Nós estamos depositando um tesouro que o Senhor vai enriquecer no último dia. Isso é belíssimo, isso é cristianismo. Eu estou me lembrando aqui duas coisas, isso eu já ouvi muito o Padre Douglas dizer isso, eu acho maravilhoso. Duas coisas caracterizavam os primeiríssimos cristãos e que os pagãos olhavam e aquilo chamava a atenção. A primeira coisa é a famosa frase, vede como se amam. O amor entre os cristãos era uma característica que chocava os pagãos. Agora, uma segunda característica interessante, que é a que nós mencionamos aqui, a fé dos mártires, é o desprezo que esses homens manifestavam pela morte. Porque, de fato, a certeza da ressurreição, da glória em Cristo, lhes fazia desprezar. Nós falávamos disso aqui em algum programa, né? A gente ainda comentou, Sim. Cristão não pode ter medo da morte, por causa da pandemia, por causa da pandemia. Eu lembro de frases, Inácio de Antioquia, deixai-me ser pasto das feras pelas quais eu chegarei a Deus, porque eu sou trigo de Deus moído no dente das feras. No dente das feras. E eu contei, na ata martiriológica diz que quando as feras vieram para devorar Santo Inácio, elas estavam demorando, elas ficavam rodeando, porque é próprio do felino, né? Ele rodeia a presa. E eles rodeando Santo Inácio deu um murro no focinho do leão para que ele viesse logo, à pressa, né? À pressa de ir. Então, assim, nesses tempos de pandemia, foi quando nós mencionamos esse desprezo à morte, fica evidente quanto muitos de nós cristãos na atualidade estamos precisando de mais profundidade. Sim. Mais profundidade, isso é sério. Mais profundidade na nossa fé cristã. Diziam para os primeiros cristãos, né? Ou você nega, ou eu lhe mato. Você vai negar? Aqui, ó. Meu corpo está aqui. Eu vou ter medo do que pode fazer mal ao corpo? Não, morte, para nós, morte não existe. Existe um sono, existe um estado em que nós teremos que entrar para passar dessa vida para outra. Mas vocês podem tirar meus corpos, o meu corpo, mas Cristo me restituirá ele? Exatamente. Então eu não tenho medo do que poderá ser feito com esse corpo. E não tinham mesmo. Agora veja, irmãos, isso é um fato, né, tão profundo, uma fé tão convicta, que é a 10ª razão. Nós vamos falar dela daqui a pouquinho, padre, né? Vamos deixar ela então para o próximo bloco. Ela é tão rica que vale a pena a gente trabalhar ela bem. A gente vai trabalhar bem, mas assim, eu queria falar, se você falar com meu filho Léo Vinícius que alguém morreu, ele vai falar, e daí? Um dia eu passei por isso e aí eu tive que conversar com ele para não é assim, meu filho, que funciona. Porque lá em casa, de fato, nós conversamos com as crianças sobre os mártires, a gente lê as histórias dos mártires e o amor por Jesus, e a morte é só uma passagem que nós, se perguntar para eles qual é o grande alimento do ser humano, ele vai falar Eucaristia. É claro que eles entendem isso de forma superficial, mas a criança, ela vai cultivando isso no coração dela. Então a morte para ele, falar, e daí? Exato. Por quê? Porque ele sabe que está chegando no céu. Você sabe, Drica e Fernando, que os cristãos, quando eles começaram esse procedimento de veneração para com o corpo, né, principalmente dos mártires, aí é que os velórios demoravam mesmo, porque todo mundo queria beijar o corpo, tocar nas manchas de sangue, né, porque o sangue dos mártires é o sangue de Cristo. Tem santos que têm o corpo hoje ainda, né? Sim, incorrupto, inclusive. Incorrupto. O corpo incorrupto mais antigo da igreja é o de Santa Cecília. Dos primeiros séculos, o corpo de Santa Cecília ainda é incorrupto. Então, o que se fazia? As famílias cristãs iam. Era importante para os cristãos mostrar os irmãos que nos estão antecedendo no reino dos céus. Por que eu estou falando isso? Porque existe um equívoco de carga mais psicológica e que a gente precisa, como cristãos, superar esse equívoco. Um equívoco de privar as crianças, desde cedo, da realidade da morte. É por isso que nós temos hoje pessoas tão medrosas perante a morte e ela virou um tabu, coisa que para um cristão ela não pode ser. É uma questão de libertação, inclusive de cura interior.
Hoje eu entendo que eu tenho bem menos medo da morte porque meus pais não me pouparam, a mim e meus irmãos. Nós, quando falecia um vizinho ou um tio, eles nos levavam. Nós íamos e criança, né? Criança é curiosa de tudo, mas eu tenho viva na minha mente a lembrança. Mãe, eu quero ver, eu não alcançava o caixão, né? Minha mãe me pegava no colo e me fazia ver, tá aqui, ó. Nossa, mas ele me dava bala. Eu lembro dessa cena, era um vizinho de frente de carro, de casa, que morreu no acidente de carro. E era até um senhor evangélico, eu gostava muito dele, eu tinha 5, 6 anos. Ele me dava bala, mãe. Então, mas agora Jesus vai recompensar ele pelas balas que ele te deu. Que lindo. Né? E minha mãe me ensinou, e eu lembro da imagem dele no caixão. Eu tinha 5 ou 6 anos. E sempre, todos os vizinhos, familiares morriam, nós íamos. Eu cresci aprendendo que a morte faz parte da nossa vida. E isso contribui muito hoje para o meu ministério. Então, não poupe, não poupe seu filho, não prive, mostre, a morte está aqui. Padre, não só isso, né? Quantas pessoas, e eu recebo muitas mensagens de mulheres em depressão porque perdeu alguém, né? Ou perdeu o marido, ou perdeu o filho, ou perdeu alguém da família, não consegue sair daquela tristeza, né? São cristãs, então o que aconteceu ali no meio do caminho que essa fé não impulsionou essa pessoa a transcender a morte no sentido de fé, né? Aqui, enquanto nós estamos vivendo. Né? Nós criamos cercas em torno de fatos dos quais nós não podemos ser cercados. Talvez não queira morrer ainda, né? Meu filho Pedro, pequenininho, 6 anos, era festa dos santos. Meu filho, qual santo você quer ir? Ele falou assim, mãe, eu não quero ir ainda lá para onde a vovó Laíde está. Ele não queria morrer ainda, mas ele vai morrer. Gente, a gente vai fazer um intervalinho. Antes do intervalo, vem comigo aqui, que tem família nova chegando aqui na Associação do Senhor Jesus. Novos sócios chegando, graças a Deus. A gente fica muito feliz quando vocês chegam para fazer parte da nossa família. Aliás, é ou não é incrível, maravilhoso uma catequese dessa, aqui com o Padre Douglas Pinheiro, com o Fernando, a gente podendo transmitir isso, né, levar isso até a sua casa, você conhecer todos esses aspectos que você ainda não tinha tocado da fé, não tinha, se atentado, descoberto e nem aprendido, né, graças a Deus. Quem faz isso acontecer? Você que é nosso sócio, que está aí em casa. Então, se você acha que isso aqui é muito válido, muito bom, continua ligando para a gente para participar. Ligue, manda sua oração, pedido de oração. Fala se você testemunha a ressurreição de Jesus, porque é isso que nós estamos falando hoje. As 10 razões para acreditar na ressurreição de Jesus Cristo. E também ligue para fazer parte dessa família maravilhosa, tá bom? Como a Elizabeth Pereira de Araújo, de Soledade, na Paraíba. Gente, eu falei o nome da cidade errado, não foi, Padre? Que ela falou uma cidade do Ceará. Mombaça. Mombaça, porque eu falei Mombaca. E a outra era Valença do Piauí e Mombaça. Agora eu tô falando certo, então aí, me perdoe. A Elizabeth Pereira de Soledade, na Paraíba, ficou sócia. E a Elizabeth também aqui ficou sócia, veio fazer parte da nossa família. Eu acho que é a mesma Elizabeth aqui que está chegando. Deus abençoe você, viu, minha querida? Venha mesmo, ligue para nós nesse intervalo. Aproveita o intervalo, 19 3871 9620 e vem fazer parte dessa família ou deixa lá o seu pedido e a sua mensagem que já já a gente volta.